Olá, pessoal, tudo bem? Estamos aí na nossa penúltima aula e hoje eu vou falar finalmente sobre os nossos queridos cristais. Eu separei alguns para trazer aqui para mostrar para vocês, mas eu quero dizer desde agora que isso é uma amostra e que o mais importante, a meu ver, é você se sintonizar com esses cristais, tá bom? Então eu coloquei uma coisa a mais de uma atualização de mesa que eu fiz em São Paulo, a mais da apostila que me foi passada, que vocês receberam. Então eu tô aqui vendo cristais na mesa radiônica. Então uma das coisas que soma no nosso trabalho é a gente colocar os cristais na nossa disposição da mesa, tá? Então eu trouxe uns para vocês verem, inclusive os que estão anotados na apostila, tá? Então tem algumas pedrinhas para mostrar para vocês. Essa é a primeira que está descrita ali, que é o cristal laser. Eu tenho ele polido, né? O pessoal chama esse de Vogel, tá? Porque ele é polido desta forma para fazer um trabalho de energização. Olha, parece até um pêndulo aí biterminado, ó. E limpeza. E tem ele no laser natural, porque isso é uma ponta, né, de cristal natural que tem 6 lados, que é um cristal gerador ou um cristal laser. Então, vou mostrar na disposição que a apostila está aqui, tá? Alguns. Cristal laser eles estão colocando como a função principal focar a energia no trabalho. Então, eu tenho aqui também um cristal catedral e gerador, tá? Lindo e maravilhoso. Eu vou mostrar a disposição de colocá-lo na mesa para vocês. Eu trouxe alguns para que vocês sentissem aí uma sintonia. Eu vou ler fora da nossa apostila, mostrar numa ordem diferente aqui, só para vocês sentirem. Esse aqui, durante o nosso curso de mesa, ele veio a meio que conversar comigo. Isso é uma ponta de cristal com enxofre. Então, reparem que ele é levemente mais, no meu caso, levemente, mais amarelado do que o outro, tá? Olha. Só para vocês terem uma noção, é porque ele tem um pouquinho aí de enxofre, tá? E no caso da nossa apostila, eles dizem que ter esse cristal de enxofre próximo da mesa diminui efeitos no corpo daquilo que você está limpando emocionalmente. Então, eu, por exemplo, fui uma pessoa que recebeu uma indicação de ter um desse, junto com a cianita azul que eu já mostrei para vocês em outras aulas na mesa, para eu não sentir tanto no corpo as limpezas minhas e dos meus clientes. Então, se isso também representa você, eu super indico um cristal de enxofre que nem sempre vem assim como uma ponta, tá? Às vezes pode ser a própria pedra e às vezes cristais de enxofre são bem mais amarelos, chega a ser um amarelo fluorescente, é super bonito. Depois vocês dão uma pesquisada aí, tá bom? Aqui vocês já conhecem, mas para ficar tabelado dentro dessa aula, a minha cianita azul do Arcanjo Miguel. A gente falou tanto de São Miguel aqui nas nossas aulas, que é um dos nossos mentores, canalizadores principais aí da equipe da mesa. Então, essa parte azul da pedra é a parte da cianita azul do Arcanjo Miguel. No caso, a minha, eu adoro cristais misturados, então a gente tem também a mica dourada e a granada, ok? Que é essa parte mais avermelhada aqui da pedra, tá? Cianita azul do Arcanjo Miguel é muito conhecida como uma pedra de limpeza espiritual. Ela é perfeita para esses encaminhamentos que a gente faz na mesa. Então, mesmo que seja uma pedra menor, eu super recomendo que vocês tenham isso próximo para ajudar a ancorar. Então, Mila, para que esse tanto de cristal aí, essas pedras juntos da mesa? Para fazerem parte da sua equipe de trabalho, a equipe está contribuindo com você nessas limpezas e energizações da mesa. Então, é como se fosse um recurso a mais, né? Uma energia a mais para te ajudar a ancorar os trabalhos e para te proteger também, né? De tudo isso, dessa limpeza que a gente faz nas pessoas, para que não venha para a gente também, tá? Cristal gerador, gente, todo cristal que tem 6 lados é considerado um cristal gerador. Cristal gerador de quê? De energia, tá? Então, é como se ele potencializasse ali, como se fosse uma carga aí de celular que você vai estar dando a mais no seu trabalho. E ter um cristal gerador perto de você no seu local de trabalho ajuda você a ter mais ânimo.
Eu não recomendo geralmente cristais geradores perto da cama que você dorme, né? Porque se ele vai estimular a sua energia a subir para que você tenha mais ânimo, ele vai dificultar você a descansar também. Então eu recomendo cristais geradores perto da mesa para dar essa potencializada em você na sua energia, tá? Aqui eu tenho uma plaquinha de selenita. Amo, gente, amo de paixão selenita. No caso dessa é a branca, mas tem também, é bastante comum a pêssego. A selenita é uma pedra dos anjos, tá? E ela é uma amplificadora das outras que estão perto. Então, se essa aqui, a energia dela pegaria um diâmetro aqui, com a selenita perto, esse diâmetro de atuação dela aumenta, tá? Então, e outra coisa, placas de selenita também são muito utilizadas para descarregar e para aumentar a energia de outros cristais que estão bem próximos ou estão por cima dela. A gente vende bastante no meu espaço porque ela é assim um coringa, vamos colocar. E outra coisa que a gente adora, que a minha primeira professora de mesa, a Gláucia, faz, ela tem até um gráfico, né? Igual a nossa mesa, ela tem um gráfico assim, que ela faz a selenitação da água. Então, o que eu quero que quem tiver oportunidade, tiver uma selenita de preferência, faça? Coloque o teu copo de água sobre ela e ative nela os códigos 1331 e 414 e vocês vão dar o comando. Eu ativo agora a selenitação coerente acendida dessa água, para que ela vire uma água de cura para você. É muito maravilhoso. Eu tomo o tempo todo a água com selenita. E, claro, gente, a gente tá o quê? Colocando, impregnando naquela água uma intenção. É quase realmente um ajuste que você está fazendo na água, manipulando ela para aquela coisa maravilhosa, né? Para te ajudar, para te curar. Então, façam a selenitação da água, me contem depois, tá? Essa é uma florita. É uma florita argentina, por isso ela é um pouco diferente das do Brasil. As do Brasil são um pouco mais azuladas, tá? Às vezes só verde, às vezes com roxo. A minha é um exemplo de florita argentina. Ela ajuda a nossa conexão espiritual, a nossa conexão com Deus. Eu acreditar nesse meu feeling aí, das canalizações que eu tô recebendo. Então, gosto bastante dela próximo. Malaquita, que também está na nossa apostila, vou mostrar para vocês mais pertinho. O meu exemplar é pequenininho, mas poderoso. E apesar do a mais que está ali, da conexão com o cardíaco também, a malaquita, eu digo que ela é a pedra do perdão com a mãe, tá? Então, se você tem aí essas dificuldades familiares, coloque a malaquita para que você também faça essa conexão no seu cardíaco e limpe as questões entre você e a mamãe, não só a sua mãe biológica, mas a sua mãe terra, né, também. E aqui a gente tem uma verdadeira pedra do sol. É muito vendido, gente, a pedra do sol, que ela é um vidro com pó de pirita que fica douradinho, tá? Aquela pedra não é natural, aquilo é um vidro, tá? Pena que eu não tenho uma aqui para mostrar para vocês no momento, mas se vocês digitarem aí na internet pedra do sol, muitas vezes não sai essa linda, que é a verdadeira pedra do sol. Sai uma marronzada ou azulada, que na verdade é um vidro fabricado. Da nossa mesa, obviamente, o melhor é que você tenha cristais naturais, tá? Então, essa é a verdadeira pedra do sol, e para usar dessa energia solar, eu indico a verdadeira, tá bom? Mais duas aqui, que tá falando na apostila também, que é a hematita, que parece um magneto. Eu, no curso de cristalterapia, digo muito que ela é uma pedra ótima para vencer vícios. Todas as pedras escuras, gente, vão ajudar vocês a fazer limpezas. Em especial, as pedras pretas são bastante, ajudam a gente muito a descarregar. E isso é muito, muito bom, tá? Tem a turmalina também, deixa eu só pegar ela aqui, nem vou parar o vídeo. Ó, um exemplo de turmalina preta. Adoro. Gosto muito de fazer gradeamento, que é cercar a minha cama, a minha casa, ou até o seu consultório aí, ou mesmo a mesa radiônica com 4 pedras dessa, é tudo de bom para ancorar a energia e te ajudar a limpar. E essa é uma obsidiana preta. Pedacinho de obsidiana preta, que ela é amórfica, então ela não tem esses formatinhos lindos aqui.
dos cristais mais comuns, tá? Então ela parece um vidro, um pedaço de vidro que quebrou, mas ela é assim mesmo, é a formação dela, e ela é conhecida como a Pedra do Caos, mas eu em particular gosto muito de obsidiana. Eu acredito que tudo que a gente precisa mudar e arrumar precisa de um caos primeiro. Eu não ajeito um quarto se primeiro eu não bagunçar ele todo, né, gente? Então, pense que até o caos também tem o seu lado bom. E a última, rodocrosita, que no caso, em outros cursos que eu dou, é uma pedra bastante comum, próximo aqui do Brasil, no Brasil não, mas a gente diz que ela trabalha o amor maduro e também as energias aí do cardíaco. É só uma introdução, eu tô colocando aqui para vocês na apostila as 4 páginas que falam, tá aqui no meu computador, sobre as pedras. Tem mais pedras igual a calcita óptica que tá falando aqui, o quartzo vermelho, mas eu vou deixar para vocês darem uma olhada e vou colocar aqui mais à disposição dos cristais. Vocês vão ver que na apostila tem uma recomendação de posições do básico avançado, mas vocês podem experimentar. Eu vou um pouquinho além da apostila e dizer para vocês que assim, o que eu, Camila, vou até suspender aqui agora. O que eu, Camila, entendo pela parte dos cristais? São seres que estão me ajudando, não são energias, são recursos que estão me ajudando a somar no meu trabalho de mesa. Então, eu vou muito mais do feeling do meu corpo, da minha energia com os cristais, do que o que eles significam propriamente dito. Então, eu, por exemplo, posso perguntar aqui, sentir a energia. Quem quer me ajudar na minha sessão de mesa hoje? Então, eu estimulo muito a vocês acreditar na intuição de vocês, acreditar nesse feeling de vocês e conectando com esses recursos maravilhosos que a gente tem para se ajudar, tá? Então, mas só continuando, voltando, é o cercar do meu local de trabalho aqui com os cristais. Isso a gente chama de gradeamento. Então, no caso aqui, eu perguntei energeticamente quem gostaria de contribuir com o restante dessa aula e veio para mim meu cristal de enxofre, a cianita, a selenita e a minha turmalina negra. Então, o gradeamento é o ideal, mas eles também vão estar te ajudando se você resolver colocá-los todos juntos num canto, ou fazer com mais cristais uma mandala em volta da mesa que você quiser, que eu acho muito lindo, né? Causa aí um certo impacto também. Então, inicialmente eu vou colocar assim para vocês, então vamos colocar que essa seria a cena no qual eu vou atender, ok? Aqui eu tô com um espaço reduzido, né, por causa da filmagem e tudo mais, mas imagina que eu tivesse um espaço maior, que a minha mesa fosse maior um pouco do que essa que eu tô mostrando para vocês. Eu tô devendo para vocês o seguinte: lembra no começo que eu disse que a gente poderia trabalhar assim? A maioria das vezes, gente, eu trabalho desta forma. Estão vendo? Eu coloquei o acetato dos 8, né? O triplo 8 do meu lado esquerdo, o dos corpos do meu lado direito, o dos anjos na minha parte de baixo. E aí, quando eu começar, eu posso fazer ou tudo num lado só, para eu poder vir aqui direto na parte dos fractais do MDF, ou eu posso continuar assim. Para quem não tem a dó que eu ouvi dos alunos falando, e posso fazer isso. Só para eu poder estar atuando dessa forma. Uma última opção para quem tem bastante espaço ou prefere estar trabalhando no chão, no tapete, alguma coisa assim, que fica muito, muito bonito. Vou tentar mostrar assim para vocês. É abrir a mesa como se ela fosse uma florzinha. Vai ficar dessa forma, acho que dá para ver com clareza, ó. Então, aqui ficaram os anjos, atrás os corpos, os 8 e a parte de MDF com os fractais. Se você tiver uma mesa razoavelmente grande, imagina como ficaria bonito ainda se a gente pudesse fazer isso, né? Colocar aí entre os acetatos um cristal, né?
Quem gosta de atuar com a mesa assim, o dia que eu fui a São Paulo fazer reciclagem, me atenderam com a mesa dessa forma, é porque a tua mão, ela pode correr por isso com mais facilidade. Então, eu tenho um primeiro exercício hoje para nossa aula 5, é você abrir a mesa dessa forma que tá aqui, combinado? E você vai deixar a sua mão correr, você não vai dar comando, não vai fazer nada. Eu quero que você peça de alguma forma aí o seu ajuste, abra a mesa, peça alguma forma, seu ajuste de uma forma simplificada e sinta a tua mão correr por todos os acetatos. Passe símbolo por símbolo, como se você estivesse fazendo uma revisãozinha aí das nossas aulas e você pudesse sentir essa mesa por completo. Tá? Fica aí o nosso primeiro exercício. Eu quero que vocês sintam a informação, sintam a força de abrir a mesa dessa forma que eu tô mostrando aqui e pedir um feeling, ok? Como eu, Camila, não tenho esse espaço, eu costumo atender dessa forma aqui mesmo, ó. Que eu tinha passado inicialmente para vocês. O dos anjos embaixo, dos corpos do lado direito e do triplo 8 do lado esquerdo. Então, em geral, assim, ok? Fica lindo. E assim dá para eu colocar na minha mesa com mais tranquilidade. São sugestões, achem aí o jeito de vocês que combina mais com a energia de vocês. E agora, nós vamos fazer um resumo do que é um atendimento, a meu ver, ok? Eu vou fechar aqui. Eu podia dar isso por escrito para vocês, mas não vou. Eu quero que vocês anotem no caderno de vocês. Eu vou entender que vocês são aí uma partezinha minha. Então, eu funciono aprendendo maravilhosamente bem quando eu escrevo, quando eu tenho esse trabalho de colocar em ordem no papel. Ajuda muito pra gente que é mais mental, tá? Então, eu tenho um cronograma do que eu considero uma sessão, quero que vocês vão marcando isso de uma forma básica. E na próxima aula, que vai ser a aula 6, eu vou estar mostrando isso na prática, tá? Como é que seria um atendimento básico. Como eu disse, vocês vão incrementar, entre outras coisas aí, o seu jeito de fazer a mesa, mas esse fica como se fosse um manualzinho, tá bom? Então, vamos lá. Vamos supor que a pessoa entrou em contato com você pela primeira vez e falou assim, eu quero fazer um atendimento de mesa, tá? Se ela já é sua cliente, você pode sentir se ela já tá preparada, entre aspas, para ser atendida com a mesa. Onde eu recomendo o trabalho de mesa? Para pessoas que não estão querendo necessariamente descobrir coisas, mas estão querendo resolver coisas que elas já chegaram num ponto. Então, vamos supor, a pessoa quer fazer uma limpeza do trabalho dela, da casa dela, ela passou por um término de relacionamento, ou tá começando o ano e ela quer energizar e potencializar a energia do seu trabalho, ou ela tá se separando e quer entrar num novo momento da vida dela, seja de uma parceria de trabalho, um relacionamento afetivo. Então, a mesa serve para tudo. Como a gente já disse, ela é um direcionamento da energia na sua vida. É como se você estivesse, como não, né? Você está manifestando algo, dizendo energia, vá para cá. E aí a gente investiga através da mesa o que pode para aquele seu cliente estar impedindo ele de fazer essa energia ir para lá como ele tem de objetivo, tá bom? Então, quando vocês tiverem qualquer dúvida se eu devo atender aquela pessoa com mesa, caso vocês não conheçam a pessoa ou sintam realmente alguma dúvida, vem aqui e pergunta. Tá? Vem aqui no relógio, conecta com você, faz uma limpeza básica do seu ser, pega o nome completo da pessoa e pergunta, olha, de 0 a 100, o quanto é coerente acendido para mim nesse momento atender essa pessoa, né? Caso você não conheça, fala o nome da pessoa completo. Deixa a mesa direcionar você. Confia também na energia que a gente tá acreditando aqui dos 22 arcanjos. Então, quando eu tenho dúvidas, eu venho e pergunto se é o momento daquela pessoa. E caso dê não, eu posso perguntar, por exemplo, daqui quanto tempo eu posso atender essa pessoa? E já aconteceu comigo de dar
Não, nenhum tempo. E dá depois de. Poderia atender essa pessoa depois de um mês, dois, três. E as pessoas esperam. É muito interessante. No meu caso, já tive clientes que esperaram a mesa abrir 3 meses para que eu atendesse. E foi bom. Depois eu tive um retorno da pessoa dizendo que bom que eu não tinha atendido ela antes, porque tinha acontecido um monte de coisa nesses 3 meses que eram muito mais importantes do que o objetivo que ela me procurou. Então, acreditem, né? Se vocês estão nesse flow aí da energia, confie nele, tá? É uma sugestão aí para vocês. Então, quando a pessoa me procura, e eu sinto que tá ok fazer a mesa com essa pessoa, eu peço para ela me dizer o que ela tá procurando e ela escolher. Agora sim, nós vamos voltar no comecinho aí da nossa apostila, tá? Na primeira página, estamos bem sem forma e estrutura, tá? Aqui na primeira página, que é a página 2, que realmente tem conteúdo, eu falei que eu ia fazer isso depois com vocês vão ver os 3 pilares, que geralmente são as 3 coisas que as pessoas mais nos procuram para fazer mesa. Então, elas procuram por causa do financeiro, por causa de relacionamentos afetivos e para cura ou saúde. Cada mesa, gente, eu realmente recomendo que você, no caso desses 3 aqui, escolha um deles para trabalhar. É claro que você no final vai fazer um ajuste geral para aquela pessoa, mas se você for ajustar e conversar com a pessoa sobre cada um desses na vida dela, você vai levar horas e horas fazendo mesa. Então, quando a pessoa me procura, eu coloco para ela, olha, qual que é o teu objetivo principal em fazer mesa? O que você gostaria que é prioridade para você nesse momento ajustar? Aí geralmente a pessoa me retorna pelo WhatsApp mesmo, pelo telefone. Ah, vamos supor, é a minha vida financeira, Mila. Eu quero olhar a minha empresa, eu quero dar uma limpada energética lá, eu quero ver o que está impedindo a minha prosperidade, ou aconteceu uma separação de parceria de trabalho e eu quero estar limpando isso, beleza. Uma das coisas que eu sempre recomendo que eu coloco aqui no cronograma, eu particular, não é uma regra, tá? Eu peço para os meus clientes trazerem as questões, a questão por escrito, tá? Então a pessoa já vem com uma folhinha no qual ele já escreveu anteriormente qual que é o objetivo principal e quais são as dúvidas que a pessoa tem. Porque lembra, aqui no relógio a gente pode perguntar as coisas, né, que o seu cliente tem dúvidas ou você, para a equipe da mesa. Então, às vezes as pessoas vêm me perguntando, por exemplo, quanto que eu cobro no meu trabalho? Já aconteceu bastante comigo. Vocês podem usar o relógio radiestésico para perguntar essas coisas. Então, vamos supor, ao invés de fica uma coisa a mais aí para vocês. Ao invés de vocês perguntarem de 0 a 100, de 0 a 1000, dependendo da pergunta, eu venho e pergunto assim, ó, qual seria o valor coerente e acendido para fulana cobrar no trabalho dela assim, assim, assim? E aí eu pergunto primeiro, quantos dígitos? Tá? Então, quer dizer, vai ser até R$ 100? Vai ser até R$ 1.000? Vai ser quanto? Se eu não quiser ir direto número por número, eu gosto de começar perguntando quantos dígitos. Então, vamos supor, 3 dígitos. Então, aí eu venho e pergunto, qual o primeiro dígito? Qual o segundo dígito? Qual o terceiro dígito? Vamos supor que deu R$ 177. Aí eu venho no final e confirmo. O número coerente acendido para ela cobrar é R$ 177. E aí a mesa confirma para mim ou não. Se precisar, eu começo tudo novamente. Eu costumo fazer assim, gente, nos meus cursos. Quanto eu devo cobrar? Eu venho e pergunto para a mesa, por exemplo. Já me aconteceu bastante assim. Eu quero vender o meu carro. Quando é coerente acendido? Aí você pode colocar aqui de 0 a 12 para simbolizar os meses. Ou você pode vir perguntando, igual aqui nós estamos agora em maio. É coerente acendido eu vender o carro em maio? Em junho, em julho, eu vou perguntando por porcentagem ou eu simplesmente determino para a mesa que do 1 até o 12 são os meses do ano, que mês seria mais coerente acendido, quer dizer que a energia fluiria mais para aquilo que eu estou procurando, tá? Então, voltando um pouco, quando a pessoa me procura, eu peço para ela trazer por escrito o objetivo principal e as perguntas que a pessoa gostaria de fazer para a mesa.
tá? Vamos dizer assim, como se fosse subassuntos, né? Mas dentro daquele. Porque senão, gente, delimitar ajuda você no seu tempo, ajuda você no foco da energia também, e para você não ficar um absurdo de tempo ali. Como eu disse para vocês, dentro desse cronograma que eu tô passando, eu costumo levar em torno de 1h30 para fazer o trabalho. Tem gente que vai levar, já vi pessoas atenderem que levaram 3 horas, 4 horas fazendo mesa, e pessoas que ajustam aí em 1 horinha. Então, depende muito do desenrolar do cliente, mas dependendo, gente, se você não põe limite, a pessoa quer que você ajuste o carro, a casa da mãe, do pai, do marido, a empresa do marido, ela, o relacionamento, e não que isso não possa ser feito, mas se você for dar um foco, isso vai levar bastante tempo. Então, eu gosto de delimitar. Ó, dentre desses 3 aqui, financeiro, relacionamento, saúde e cura, qual é o teu objetivo principal com o trabalho de mesa? E coisas que você gostaria que eu visse ou que eu perguntasse ou que fossem trabalhadas. Eu peço para a pessoa então trazer por escrito, tá bom? E aí vou continuar aqui. Vamos agora à parte prática, tá? Seu cliente chegou, trouxe por escrito as coisas que você pediu. A primeira coisa que eu gosto de fazer, me apresento para a pessoa tá ali na minha frente, eu apresento a mesa, eu falo, olha, a mesa é essa aqui. Se vocês quiserem, utilizem o meu vídeo no YouTube que tá apresentando essa mesa, envia para o cliente de vocês. É uma forma dele ver fisicamente o que é a mesa, porque eu já ouvi muito assim, Mila, mas a mesa não é uma mesa mesmo? Ah, é só esse pedacinho aí de plástico, sabe? Então, às vezes, você mostrar o vídeo com uma antecedência esclarece para as pessoas que têm essa necessidade mental de visualizar a coisa, tá? E não é só isso. Agora vocês já sabem que isso aqui é um instrumento onde está grudado símbolos de geometria sagrada, de consciência, de estudo de milhões aí de anos, né? Símbolos às vezes que como os fractais, que são infinitos. Então, aqui é uma junção de potências que, junto com você, faz o trabalho de direcionamento da energia. Mas, às vezes, indicar um vídeo para o cliente assistir esclarece um pouco mais e evita tanta dúvida, né? Antes da sua sessão. Então, quando a pessoa chega, eu já mostro a mesa pessoalmente para a pessoa, eu já tinha mandado o vídeo. Eu geralmente peço para a pessoa se conectar, respirar, fechar os olhos, para a pessoa só entrar no processo com você, já é uma conduta terapêutica, tá bom? E aqui na mesa eu faço a abertura. Então, antes de tudo, vocês já sabem, vocês vão se conectar com a pessoa, né, ali na sua frente, sentada, de olho fechado, e vão pedir um ângulo para aquele ajuste. Me dá um ângulo para aquele ajuste. Eu venho, coloco, venho aqui. Esse é o passo número 1, o ângulo da mesa. Segunda coisa, o cliente está lá com os olhos fechados, eu vou fazer a abertura que eu já passei para vocês. Então, Radinho 167 para sempre, elevado ao triplo infinito, coerente ascendido, sendo em mim, com fulano, com a fulana. Pode pedir para a pessoa, fala seu nome completo para mim. Sendo em mim, com a Mariana, nananana, e a intervenção do triplo M de Micael, Melquisedeque e Metatron. Aquela abertura que eu dei 2 aulas passadas aí para vocês, ok? Vocês fazem essa abertura. Segunda coisa que eu recomendo aqui é vocês virem no botão do PPPP e dizer tudo isso em voz alta para o cliente ir acompanhando você, ok? Ó, agora eu peço que seja ajustado na Mariana, vou usar esse nome de exemplo aqui agora, o quanto ela está pronta, dando permissão, o quanto ela está preparada para esse trabalho. E aí eu gosto muito de fazer uma técnica que eu já passei para vocês, que é o de baixar as barreiras. Eu peço, Mariana, baixe todas as barreiras agora. Vai imaginando que você vai abaixar todos os muros que te impedem de receber esses ajustes, de receber as informações da mesa junto comigo, entende? Eu vou limpando aqui os PPPs da pessoa. E por fim, eu também gosto de estar ativando aqui
Que todos esses ajustes hoje disponibilizados na mesa radiônica para Mariana cheguem aí no coletivo que ela representa e também que todo esse trabalho seja guiado pelo amor incondicional e que esse amor seja disponibilizado para Mariana e para as questões que ela vai colocar aqui hoje. Certo? Abrir a mesa. Isso eu considero esses passos anteriores, que eu abri a mesa junto do cliente, ok? E aí eu falo para ele, eu posso fazer um ajuste dos seus pensamentos? Que eu acho que isso centra a pessoa antes do trabalho da mesa. Geralmente a pessoa fala que sim, aí eu venho aqui e dou o comando. Eu peço agora que, junto de toda a equipe, os pensamentos da Mariana, de forma coerente e acendida, sejam ajustados. E aí eu vejo se o pêndulo energiza, limpa, eu falo isso para ela, falo, ó, com relação à limpeza de seus pensamentos, tá limpando, por exemplo, tá bom? Ou com relação a isso aqui tá energizando, eu vou falando para ela. Quando eu fiz esse ajuste básico aqui, eu abri a mesa, eu pedi o ancoramento da energia, limpei as permissões, prontidões, etc. Disponibilizei o ajuste dela para o coletivo no começo e no fim, a gente faz isso. Ativei a gratidão, o amor incondicional, limpei os pensamentos dela. Eu vou, geralmente, eu gosto dessa parte terapêutica aí, é a veia psicóloga aqui, tá, gente? Terapeuta holística. Eu paro o trabalho e falo para a pessoa, olha, agora você vai em um tempo, né, que você pode colocar, me explicar a sua questão enquanto eu sinto ela. Eu sei que você já me trouxe por escrito, se você quiser você pode ler, mas eu gostaria que você me contasse o seu caso. E enquanto isso, eu vou sentir ao mesmo tempo o que a mesa me diz sobre isso que você está me falando, tá? Eu gosto dessa parte de canalização. Então, vamos supor, eu coloco aqui e a pessoa começa a me falar. Ah, minha empresa, ou meu relacionamento, a minha saúde tá assim, tá assado. Geralmente, gente, as pessoas falam bastante sobre as coisas, sabe? Dificilmente aconteceu comigo de a pessoa falar, ah, eu quero que ajuste a minha empresa. E só, tá? Eu falo, não, me conta o que está acontecendo. Enquanto a pessoa me conta, eu vou sentindo aqui. Eu conecto meu coração com o da pessoa na minha frente à mesa e eu vou sentindo o que ela me fala. Enquanto isso, eu vou passeando a minha mão por aqui. É extremamente normal nessa hora a gente já sentir algumas informações para passar para essa pessoa, mas eu deixo ela falar o que ela quer. Geralmente isso leva em torno aí de uns 15 minutos a meia hora. Eu também não deixo passar disso, porque senão não dá para fazer todo o restante do trabalho, tá? Mas você pode, se você já estiver tranquila com esse trabalho, você pode, enquanto a pessoa fala, ir trocando uma ideia também com ela. Olha, isso que você falou eu senti assim, assim, assado. Ou, nossa, isso aí que você está falando tá mais leve, tá mais pesado. Interessante. Ou você guarda essas impressões que você sentiu enquanto ela falava e você estava conectada com a mesa para falar para ela depois que ela já acabou de falar. Tá bom? Então, ela explicar para você é o primeiro feeling que você vai ter para depois você dar um retorno para ela com relação àquilo, ok? Ok, ela falou isso, a hora que ela acabou de falar, eu digo para ela o que eu canalizei, o que eu senti só nesse primeiro passar aqui na mesa. E aí vamos dar continuidade então. A próxima parte que eu gosto é medir e falar para a pessoa anotar a frequência que ela está e a frequência coerente acendida para ela. Então eu coloco aqui já os acetatos de lado. E eu falo para ela, olha, agora eu vou medir a sua frequência, a sua vibração, tá? E aí eu pergunto, por exemplo, ó, Mariana, de 0 até 1000, qual é a frequência que ela está emanando nesse momento da vida dela? Aí vai sair, eu falo para ela, ó, anota a sua frequência de agora, 300. Qual é a frequência coerente acendida para Mariana nessa questão do negócio dela nesse momento? É X. Então, aí eu explico para a pessoa, olha, eu pego aquela tabela que eu mandei para vocês, tá, das frequências, e falo, ó, a energia que você está vibrando tá aqui no 300. 300, de acordo com essa tabela, significa isso, 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 que você precisa trabalhar.
A energia coerente acendida para você, vamos supor, deu 300 que ela tava e 700 que ela conseguiria manter se ela tivesse sem os desafios dela aqui, tá? E aí eu falo para ela o que que significa de acordo com a tabela aquela frequência de 700. Coloco para ela a percepção da diferença do que ela tá emanando por aquilo que ela podia estar. E aí, mostro para ela dentro daquela tabela, ela anota as coisas que vier enquanto você fala que ela achar que é relevante, tá bom? E depois, a segunda coisa é eu vir aqui, que esse é o modelinho que eu uso, e perguntar, dentro desses ajustes, né, o que a Mariana precisa adequar com relação aos elementos? Ah, que os elementos precisam ser ajustados na Mariana? Terra, ar e água, certo? Aí eu falo para ela nesse momento, ó, é o seguinte, aqui tá dando que uma das coisas que tá auxiliando para sua frequência não tá coerente acendida do jeito que a gente viu, é que você tem que ajustar terra, água e ar, certo? E aí você vai contar para ela o que isso significa de acordo com o estudo das nossas aulas. Ó, se tá faltando ajuste de terra, tá faltando você colocar o pé no chão, tá faltando você olhar para as questões da sua família, tá faltando, entende? Igual vocês já receberam as recomendações. Se sair todos, você fale todos para ela. Se sair um, você fale um para ela. Sinta que junte isso dos elementos junto do seu feeling que você ficou enquanto a pessoa falava da questão dela para você. E fale para ela algumas sugestões de acordo com os elementos que você poderia sugerir para ela se equilibrar mais. Eu sempre dou muitas recomendações com relação aos elementos. Já teve casos de eu falar para a pessoa sentir o local que a pessoa estava tendo o negócio dela como um lugar assim, eu nunca tinha ido lá, mas eu tava sentindo tanta tristeza. Falei, nossa, como que é esse lugar que você trabalha? Aí a pessoa falou assim, é tudo cinza, é tudo não sei o quê. Eu falei, olha, como seria você pintar lá de uma cor feliz? Sabe, colocar um laranja na sua parede, trazer vida para aquilo ali, porque tava tanto, gente, limpando energia aqui de fogo, como se precisasse renovar, como vocês já sabem que significa o fogo, que eu fui juntando o meu feeling com o que ela estava falando e o que a mesa estava dando para sugerir a ela aquilo. Entende? Então, deem um retorno a respeito dessa parte dos elementos que eu acho, assim, muito, muito bom vocês estarem fazendo isso. Ok? Eu vou continuar aqui. Tabela de frequências, isso. Depois que a gente passa essas informações para a pessoa, eu vou ajustar aí a frequência, então, da pessoa com aquele nosso comando que vocês já conhecem, que é eu pedir a inversão, ultrapassagem da frequência dessa pessoa. Falo, ó, agora eu vou ajustar a sua frequência. Vamos lá, então, né? Peço para a pessoa novamente fechar os olhos, respirar e peço essa limpeza da pessoa e vejo por onde a minha mão corre. Vocês já sabem que isso aqui pode acontecer. Então, ó, além da informação aí dos elementos, quando eu pedir realmente o ajuste dessa vibração, dessa frequência, eu quero que vocês sintam aqui em cima dos acetatos aonde a mão corre. Né? Então, às vezes, eu peço o ajuste da Mariana e ela vem para cá. Vocês já sabem que o quê? Tem um ajuste corporal, tem um ajuste que tá ligado nela mais na parte de corpo físico, de saúde. Ou a minha mão pode vir para cá e dizer para mim, e depois eu vou passar para ela a informação de que a limpeza que ela precisa fazer é mais espiritual. Eu quero que vocês corram a mão sentindo os corpos, né? Onde que tá parecendo que precisa mais? Ou você vem, igual a gente já combinou, e pergunta, esse corpo precisa ajustar? Esse corpo precisa ajustar? E aí você vai fazer aquele trabalho de estudo que a gente fez nas últimas aulas todas. Então você começou lá nos elementos, e aí você vai vir, você pode também dar um retorno para a pessoa. Qual anjo está atuando com ela nesse momento, né? Dentro do negócio, do objetivo que ela colocou. Que corpos dela precisavam ser ajustados. Se o ajuste dela é mais corporal, mais espiritual ou os dois. Eu quero que vocês sintam por onde a mão vai passar. Tudo bem? E a hora que vocês acabarem esse ajuste de frequência da pessoa, vocês vão contar para ela tudo isso. Tô seguindo aqui pela minha tabelinha, tá?
Você vai contar para ela o que aconteceu, que anjo tá atuando, que corpos foram, onde você sentiu mais e às vezes até mais informações que vêm sobre a questão que ela tá fazendo, ok? Depois disso, acabei de ajustar ali a frequência do negócio ou da questão da pessoa. Você vai fazer a parte de perguntas, né? Nossa, eu quero que você me diga quanto que eu devo cobrar, eu quero que a mesa me responda se é legal eu investir nisso aqui, nisso aqui, nisso aqui, entende? Essa é a parte onde as pessoas tiram aí as dúvidas com vocês, e geralmente são coisas que a gente pergunta no relógio radiestésico, certo? Mais uma coisa para vocês. E a última coisa que eu faço, na nossa apostila, a gente tem duas opções, tá? Finalizando aí um pouquinho a aula de hoje. Eu coloquei a versão da Cláudia, que é uma limpeza profunda, que é um pouco menor, que fica bem aqui na página 12, no final, tá bom? A preparação, que a gente passou na aula 4. E aqui na página 13, a limpeza profunda. Essa é a limpeza profunda do pessoal do ZIM, tá bom? Lá de São Paulo, que vocês já sabem. E eu coloquei para vocês a mais a versão da Viviane, que foi uma das minhas professoras de mesa também, que eu fiz um dos cursos, tá? Então, o que eu considero? Depende muito do meu feeling com a pessoa que eu atendo. E depende muito do tempo também que levou toda essa parte anterior que eu falei para vocês. Eu vou muito mais no meu feeling, tá? Então, vamos supor que a pessoa foi, você ajustou, passou tudo isso que eu falei nessa aula de hoje e eu vou agora abrir essa parte de mesa, iniciando os trabalhos, falo, agora, dentro disso tudo que a gente esclareceu e colocou, a gente vai fazer uma limpeza profunda dessas questões para finalizar, começar a finalizar o trabalho. Então, eu vou pedir novamente para o meu cliente concentrar, descruzar a mão, perna, respirar, e aí eu realmente começo essa parte de iniciação do trabalho com a mesa. Então, eu falo o nome do cliente completo, certo? E falo que eu e ele somos um e começo esse trabalho aqui, ó. Peço que sejamos preparados para o trabalho, que seja enviado uma egrégora. Eu falo em voz alta para o meu cliente ir sentindo isso comigo. Quando eu finalizei essa primeira abertura de trabalho ou a abertura de trabalho que vem com os papéis da Viviane, vocês é que vão experimentar. Sugiro que vocês façam um de cada e vejam o que vocês sentem, tá? Eu, Camila, tenho a seguinte postura. As últimas coisas, as últimas páginas da apostila, que são a limpeza profunda da Viviane, ou aqui na página 13, a limpeza profunda do pessoal do ZIM, eu gosto que o meu cliente leia, tá? Eu sinto que é uma maneira deles participarem, deles sentirem no corpo isso. Então, o que eu faço? Ou eu tiro uma cópia dessa página 13 e da limpeza profunda que tem no final da apostila, ou eu dou a minha própria apostila para o cliente ler. Depois que eu abro, eu falo, tá, agora você vai ler para mim essa limpeza, tá? No caso, vamos supor que a pessoa escolheu a da página 13. Vocês vão perceber que a primeira parte limpa e a segunda parte energiza. E quando eu opto por isso aqui com o meu cliente, eu peço para eles me avisarem quando eles chegarem na parte de energização, para que se o meu pêndulo não tiver invertido, eu mesma inverta, tá? Quando a pessoa tem uma certa vergonha, eu falo que ela pode ler só para ela. E enquanto isso eu fico ajustando. Quando a pessoa não tem, eu prefiro que ela leia em voz alta. Tanto essa limpeza profunda quanto a segunda. É uma maneira de eu fazer a pessoa participar. E eu sinto que assim tem mais força a sessão. É o meu ponto de vista, tá bom? Depois que a pessoa leu isso, eu peço para ela fechar os olhos novamente, descruzar tudo. E eu vou finalizar a sessão fazendo o encaminhamento que vocês aprenderam. Então, vamos supor que eu já passei todo esse cronograma, eu vou colocar aqui e vou falar, tá, agora eu vou finalizar essa sessão fazendo um encaminhamento de energias e fechando os portais. Então, eu chego aqui e falo,
que desça sobre esse atendimento os códigos 1111, 2121 para proteção, 5656, todos os códigos, né? Que toda energia diversa, extradiversa, oculta, egóica, obsessora, que possa estar aqui nessa questão ainda, seja agora cortada e encaminhada com a luz azul de Miguel. E eu gosto também de fazer o mantra de São Miguel. São Miguel à minha frente, atrás, em cima, embaixo, do lado, de dentro, de fora. Que essa energia azul do Arcanjo Miguel desça selando esse trabalho. Eu agradeço e dispenso as egrégoras. Que sejamos nutridos de agora em diante de amor, de paz e de luz. E que esse trabalho se perpetue no tempo máximo possível, fazendo o ajuste dessas questões do meu cliente até onde for a escolha dele. Aqui tem um trabalho complementar para vocês, que me foi ensinado, que eu gosto bastante, que se você não tem esses trabalhos, daqui para frente você já finalizou o seu atendimento de mesa com seu cliente. Mas se você tiver técnicas a mais, como por exemplo, eu vou usar o Reiki, tá? Eu sou mestre de Reiki, eu adoro Reiki. Eu posso vincular a energia do Reiki na minha mesa. Eu posso vincular a energia de Magnified Healing na minha mesa, ou energia de algum cristal na minha mesa, tá? Então eu coloco aqui isso fora do atendimento do cliente, previamente, tá? Se você tem esse caso, você, por exemplo, é reikiano igual a mim, eu posso colocar, entrar em contato aqui com a egrégora da mesa dos 22 arcanjos. Eu peço permissão para que a egrégora dos 22 arcanjos entre em acordo com a egrégora do Reiki, para que eu possa juntar de forma harmônica, respeitosa, a energia do Reiki nessa mesa. Se você tiver alguma dúvida, você pode perguntar no relógio se é corrente acendido para você fazer isso, tá bom? Mas em geral, sim. A gente tem essas brígoras de egrégoras dentro de nós, mas no caso do Reiki, então, a energia dos anjos junto com o Reiki não... Tá um desafio hoje aqui, mas vamos lá. Então, finalizamos aqui o trabalho, tá bom? Enviei o Reiki, fechei o trabalho, tá? Um último ajuste que eu gosto muito de fazer, que eu acho que é uma entrega também, durante a minha finalização, quando eu estou dispensando as egrégoras, eu somar o seguinte comando. Eu peço que toda a equipe dessa mesa ajuste tudo o que é necessário, que eu possa não estar me lembrando agora. Eu peço que toda cura disponível, que todo ajuste que eu possa não estar consciente, ou meu cliente, né, não estar consciente, também seja feito de forma coerente e acendida nessa sessão. E eu deixo aquilo limpar ou energizar. É como se fosse, a meu ver, um complemento aí, né, daquilo que naquele momento a gente pode estar se esquecendo. Acho que isso facilita aí pra gente também, tá bom? Então, hoje nós vamos ficar por aqui. A próxima aula vai ser realmente a filmagem aí de uma sessão de mesa. O que eu recomendo para vocês? Ir pegando esses passos da nossa aula de hoje, que vai ficar um pouquinho mais extensa, e ir escrevendo tudo isso para que você faça esse cronograma. Nada impede que você coloque coisas a mais que você acha importante, tá bom? Mas faz esse cronograma primeiro para ter esse modelo e depois você acha, como eu sempre falo, o seu jeito de fazer tudo isso, tá bom? Um beijo, testem bastante aí.